oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós já trabalhamos o tema tecidos e hoje nós vamos corrigir algumas questões, alguns exercícios do seu livro referente a essa temática, tá? Bom, eu vou sempre sinalizar as páginas para vocês, mas vale lembrar que nós estamos finalizando o módulo 2 com essa correção de exercícios, cuja temática são os tecidos. A primeira questão aí da página 22 fala o seguinte: as células do tecido epitelial de revestimento não apresentam substâncias intercelulares, ou seja, elas são justapostas. Explique por que isso acontece. Lembrando que a palavra justapostas diz respeito à aproximação dessas células, né? Elas são muito juntas, muito unidas. Bom, qual seria a melhor resposta, uma sugestão de resposta para essa questão? As células do tecido epitelial de revestimento têm a função de cobertura, de revestimento. Os espaços intercelulares, se existissem nessas células, anulariam essa função, né, que é de proteger, já que permitiriam a entrada e absorção de elementos indesejáveis. Essa é a resposta dessa questão. Continuando na página 22, a próxima questão fala assim, as várias partes do corpo apresentam músculos que são usados de diferentes formas. Por exemplo, um jogador de futebol necessita, durante as partidas e treinos, o trabalho contínuo de determinado tipo de músculo. Porém, para permitir a ingestão e condução de alimentos pelos órgãos do corpo, ele usará outros músculos. A questão quer saber quais os tipos de músculos usados nas duas situações e justifique sua conclusão. Então vamos lá, hein? Em seus movimentos como jogador de futebol, né, ele vai usar os músculos esqueléticos de contração voluntária, né? Músculo estriado esquelético, e aí que tem contração rápida, forte e voluntária. Já nos movimentos do tubo digestório, os músculos que vão atuar são os músculos lisos, né? Sobre os quais não temos controle, tem uma contração lenta e involuntária, tá? A questão de número 3 dessa página 22. Se o osso é uma estrutura rígida e consistente, por que é necessária nele a presença de colágeno? Tá? O colágeno é uma substância orgânica, né? Uma proteína, que confere elasticidade requerida pelos ossos durante a absorção de impactos mecânicos. Então, nós vimos que o osso ele tem uma parte, né? Uma composição mineral inorgânica, constituída principalmente de cálcio. Isso dá uma rigidez para o osso. Em contrapartida, ele tem uma estrutura também, uma parte orgânica constituída dessa proteína que é o colágeno, que tem a função de dar elasticidade ao osso. Próxima questão dessa página 22 é que a gente classifique as glândulas listadas em endócrinas, exócrinas ou mistas. Vale lembrar que as glândulas endócrinas não possuem ducto e secretam hormônios na corrente sanguínea. As exócrinas têm ducto e secretam a sua secreção diretamente para o exterior. Já as glândulas mistas têm uma porção endócrina e uma porção exócrina. A letra A, glândula sebácea, é uma glândula exócrina. Na letra B, a hipófise é uma glândula endócrina. Na letra C, a lacrimal é uma glândula exócrina. A sudorípara, exócrina. E na letra E, os testículos é uma glândula mista. E o pâncreas também é uma glândula mista. Ok? Quando uma pessoa sofre um acidente e, em decorrência dele, perde os movimentos parciais ou totais do corpo, que tipo de tecido foi lesado, né? Tecido nervoso, né, pessoal? O tecido nervoso é responsável pela condução, pela transmissão de estímulos nervosos, né? Estímulos diversos, e também pela resposta a esses estímulos. Então, se houver uma lesão nesse tecido nervoso, vai comprometer essa funcionalidade. Então, a resposta é o tecido nervoso, que é responsável pela transmissão de impulsos nervosos. Bom, agora nós vamos para a tarefa 5. Ela se encontra na página 45 do seu livro. Então vamos começar pela questão de número 1. Quais são os tipos de tecidos encontrados no corpo humano? Bom, basta você listar os tecidos que nós aprendemos, né? É o tecido epitelial, o tecido conjuntivo,
o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial divide-se em epitelial de revestimento e epitelial glandular. Qual a diferença entre eles? Bom, nós sabemos que se é tecido epitelial, eles têm células justapostas, mas eles têm funções distintas, né? O epitelial de revestimento, ele serve para dar cobertura interna e externa ao corpo, nos protegendo. Já o epitelial glandular produzem substâncias que são lançadas para o meio externo ou para dentro de cavidades. O epitelial de revestimento, cobertura. O epitelial glandular, secreção. Tá? Então a diferença está entre a funcionalidade desses tecidos, apesar de serem epiteliais. Ok? Tendões são estruturas que ligam os músculos aos ossos. Cite o tipo de tecido que forma os tendões. Nós aprendemos nas aulas anteriores que o tecido conjuntivo ele é dividido em vários tipos, mas especificamente o tecido conjuntivo propriamente dito, ele faz parte da estrutura dos tendões, né? Então, da composição dos tendões aí. Os tendões, eles ligam os músculos aos ossos e são constituídos por tecido conjuntivo propriamente dito. Próxima questão, que a gente faça relação entre as colunas, tá bom? Já deixei aqui para ficar fácil de vocês conferirem as respostas, tá? Bom, começando aí. O revestimento do corpo e dos órgãos internos, obviamente, trata do tecido epitelial, é a função desse tecido. Transporte de oxigênio e gás carbônico são as hemácias, né? Células que fazem essa função, que estão presentes no sangue, parte do tecido hematopoético. Transmissão de estímulos e respostas é o tecido nervoso, né? Através da funcionalidade dos neurônios. Contração e distensão dos órgãos é o tecido muscular, né? Nós vimos que as células alongadas do tecido muscular têm a função de contratilidade. E, por fim, o tecido cartilaginoso é o tecido que forma a orelha, entre outras partes do nosso corpo, tá? O sangue é um tecido líquido que desempenha funções fundamentais no nosso organismo. Que tipo de tecido é esse? Quais as suas funções? Bom, nós vimos que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo que nós chamamos de hematopoético. Além disso, as suas funções são transporte, regulação e proteção. Tá? Transporte, porque ele tem hemácias que transportam gases respiratórios, por exemplo, além de ser um meio de transporte de nutrientes, hormônios, etc. Regulação, porque ele ajuda, auxilia na regulação da temperatura dos seres homeotérmicos. E proteção, uma vez que ele tem células de defesa, que são os leucócitos. Tá? Muitos cremes cosméticos para a pele contêm colágeno e elastina. Algumas pessoas injetam preparados à base de colágeno nas rugas. Qual o objetivo desse tipo de procedimento? Bom, vamos lá. As fibras colágenas e as fibras elásticas, distribuídas pela pele, dão a ela maior extensibilidade, né? Capacidade de extensão e elasticidade, e maior capacidade de retornar à forma original após uma distensão. Situação facilmente observada, por exemplo, durante a gravidez, na obesidade e em casos de edemas. Uma pessoa que estava indo para o trabalho percebeu que ia perder o ônibus. Correu, tropeçou e caiu. Ocorreu lesão na ponta de seu nariz, um corte no braço, por onde sangrou muito, e formou-se um edema na sua perna. Com base nessas informações, responda: quais tecidos do corpo dessa pessoa foram lesionados? Bom, analisando as estruturas presentes aí no texto, como a ponta do nariz, né, o corte no braço que sangrou muito, formando esse edema, a gente chega à conclusão que os tecidos lesionados aí nesse indivíduo foram os tecidos epitelial, cartilaginoso e muscular. Quais as diferenças fundamentais entre os tecidos musculares cardíaco, esquelético e liso? Na aula de tecido muscular, nós vimos a diferença entre esses três tecidos. Vamos relembrar aqui agora, tá? Bom, o tecido muscular estriado esquelético tem contração voluntária, ou seja, ocorre de acordo com a nossa vontade, e as células são estriadas, ok? Contração forte, voluntária, rápida e células estriadas. O
Tecido muscular estriado cardíaco também tem células estriadas, só que a contração é involuntária, apesar de ser rápida também. Já o tecido muscular liso, a sua contração é lenta e ocorre de forma involuntária, ou seja, independente da nossa vontade, e as suas células não apresentam estrias, por isso que ele é chamado de músculo liso. Essas são as diferenças básicas entre os três tipos de tecidos musculares. Então, número 9, pedindo para a gente relacionar a forma das células que compõem o tecido nervoso à sua função. Nós vimos que os neurônios, né, que é a principal célula do tecido nervoso, apresentam uma forma de estrela, uma forma estrelada. Isso tem relação com a função que ele exerce, que é a transmissão de impulsos nervosos, transmissão de estímulos. Então, essa forma estrelada do neurônio tem relação com a função que ele desempenha, que é a transmissão de estímulos, transmissão de impulsos nervosos. E para finalizar a nossa correção de exercícios, questão de número 10, da tarefa 5 aí. O corpo humano é composto por vários tipos de células que se organizam de acordo com as suas especializações e funções, formando os tecidos. Ele traz aí as fotos, né, micrografias, fotos tiradas ao microscópio desses tecidos listados: o epitelial, cartilaginoso, o ósseo e o muscular. A alternativa que caracteriza corretamente um dos tecidos acima é... Bom, olhando a alternativa na letra D aqui, né? Está falando do tecido epitelial e caracterizando ele, ó. Células muito juntas, sem material intercelular. Nós aprendemos que as células do tecido epitelial estão justapostas, né? Então, essa relação aqui, né, essa especificação sobre o tecido epitelial está correta. Vamos analisar as outras alternativas, né? Bom, tecido ósseo, células alongadas com capacidade de contração. Não, essa especificação é do tecido muscular. Letra B, tecido muscular, células com espaços preenchidos por cálcio. Não, isso é uma característica do tecido ósseo. Foi trocado aí. Tecido cartilaginoso, células longas com capacidade de contração. Contração diz respeito ao tecido muscular. Então, logo, a melhor resposta é a letra D, tecido epitelial, células muito juntas, justapostas, sem material intercelular. Queria deixar para vocês aí uma sugestão de filme, tá? O Óleo de Lourenço. Ele vai tratar um pouquinho aí sobre o tecido nervoso, uma história bem bacana, que vai trabalhar uma parte dessa temática dos tecidos que nós vimos e concluímos hoje com a correção de exercícios. Um grande abraço, até a próxima aula para continuar o nosso livro didático. Bons estudos para vocês e até uma próxima aula.